Está no ar o IES TV, única edição. Bom dia! Hoje o nosso assunto será superdotados e altas habilidades. As crianças superdotadas elas são identificadas com um teste de QI, ou seja, para ela ser considerada uma criança superdotada, ela precisa estar acima de 100 pontos. A partir desse diagnóstico, confirmado que a criança é superdotada, a criança ela precisa ser inserida no meio social, em sua família, dentro do âmbito escolar. Para falar melhor sobre o assunto no âmbito escolar, vamos convidar o nosso participante John Bueno para estar abordando esse assunto. Bom dia. Bom dia. Como deve ser a metodologia utilizada e de que forma ela deve ser aplicada? Bom, a metodologia, sobretudo, deve ser aplicada de forma diferenciada e diversificada, através das ferramentas para pensar, ensinar a pensar, o uso de atividades criativas, para que a criança superdotada possa também ter um alto domínio sobre suas atividades, e a prática do pensamento criativo. Como também trabalhos complementares que vão auxiliar o desenvolvimento e despertar a curiosidade dessas crianças. Assim é que devem ser utilizadas as metodologias e seus trabalhos diversificados. E quais os aspectos do desenvolvimento da potencialidade devem ser considerados? A princípio, a gente tem que ressaltar que são 3 potencialidades: a socioafetivo, o cognitivo e o psicomotor. O socioafetivo, no qual a criança se inclui o autoconceito, a noção de regras e a construção de normas do seu cotidiano. O cognitivo, que implica a estruturação do pensamento, percepção, solução de problemas, imaginação e comunicação. O psicomotor, onde se insere a organização perceptomotora, espaço-temporal, coordenação motora fina e grossa e noções de esquema corporal. Então, assim, com essas três potencialidades, a criança vai desenvolver-se cada vez mais e mais. E como você acha que deve ser o procedimento do professor ao lidar com essa criança superdotada em sua sala de aula? A primeiro modo, o professor deve ter uma autoconfiança extrema, porque muitas vezes a criança superdotada tende a superar esse professor. Ela tem essa tendência. Então o professor muitas vezes fica com ciúmes dessa superação. O professor fica chateado. Então deixa aquela criança de lado e não trabalha nada com ela. Simplesmente larga de mão. E aí que está o erro do profissional do ensino. Quando nós não temos profissionais capacitados para esse trabalho, se existe essa confusão de papéis. A professora ou professor faz com que o aluno tome o seu lugar, para que ele ensine aos outros, e muitas vezes essa criança fica aborrecida por estar naquele momento fazendo aquilo que ela não deveria. Então seria como se fosse o professor deve utilizar essa habilidade do aluno para o seu bem, ou seja, ela abordar, levar a criança superdotada a ajudar as outras crianças com dificuldade, ela estaria automaticamente se ajudando e inserindo a criança com as outras. Sendo que, partindo do princípio que a criança superdotada, ela não gosta de se interagir com outras crianças porque ela acredita que essas crianças não têm a capacidade intelectual que a dela, ou seja, ela acha tudo muito chato que as outras crianças falam e ela quer se relacionar diretamente com adultos, porque acredita que o adulto tem mais capacidade de compreender. E quando uma criança superdotada, ela busca um porquê de alguma coisa, ela não busca simplesmente um porquê superficial, ela quer saber o cientificamente daquilo, o porquê aquilo aconteceu e como aquilo acontece realmente, de fato.
Então, o trabalho com o superdotado tem que proceder dessa forma, né? Proceder de que o professor ajuda a desenvolver cada vez mais a potencialidade de cada criança, desenvolver cada vez mais o seu trabalho intelectual e não deixar que aquela criança o supere, né? O supere e não se deixe levar pelo aquele falso engano de que ela é mais baixa do que a criança, né? O professor, nesses casos, deve chegar para que a criança possa conviver melhor com cada coleguinha da sua sala, né? Fazendo assim com que exista até relação maior de vínculo, né? Como o nosso Vygotsky fala, né? A criança aprende cada vez mais através da socio-interação, né? E a socio-interação só pode existir entre elas mesmas crianças, né? Crianças entre crianças. Então, o professor tem esse papel fundamental na vida do superdotado, fazer com que ele possa também reconhecer nas crianças a sua vida, o seu potencial maior. E as pessoas tendem a compreender que as crianças superdotadas, elas pulam etapas, mas na verdade não, elas passam por todas as etapas, mas de forma muito rápida. Então ela passa por essa etapa de forma acelerada, vamos dizer, que uma fase com uma criança da mesma idade tem um processo normal, ela vai demorar certo tempo para atravessar essa fase, da forma que nós possamos compreendê-la e observar essa fase. Já a criança superdotada não, ela passa tão rápido que quando a gente pode notar, a gente para analisar, nossa, ela pulou aquela fase, mas na verdade ela não pulou. Ela simplesmente passou com muita rapidez sobre essa fase. Agradecemos a participação do nosso convidado, João Mendes. Tranquilamente, né? Sempre que precisar estarei disposto nesses casos de superdotação. E vamos lá, lembrar que um superdotado também é uma criança comum, né? Uma criança que tem que desenvolver a sua fase psicomotora, a sua fase cognitiva através de brincadeiras, lúdicas, de jogos e assim por diante. E agora nós vamos convidar a nossa participante Larissa para estar abordando o tema como os pais lidam com esse assunto, com essa criança. Bom dia, Larissa. Como que os pais lidam com a superdotação? A família é a primeira unidade social da criança. Ela que vai fazer que a criança interaja com a sociedade, entre o âmbito familiar e entre os amiguinhos que ela vai ter durante a vida. E os pais têm que perceber que eles têm que compreender essas dificuldades e essas etapas que a criança tem que passar, porque ela tem uma natureza especial totalmente diferente de uma criança do normal. Não que ela seja diferente, é anormal, ela só tem necessidades especiais. Então, a família tem que perceber que a criança vai ter dúvidas, vai ter dificuldades, e ela que vai ter que ajudar essa criança a passar por esse processo. E os pais sozinhos, eles podem contornar o processo educativo? Dificilmente esses pais vão conseguir contornar esse processo educativo, porque precisa de entender, ter um conhecimento especial dessa criança, do processo dela, das suas diferenças individuais, que requer, né, nesse processo dela de conhecimento. Principalmente porque você tem que entender as suas naturezas, né, de suas reações, seu comportamento, seu grau de interesse, sua capacidade de desenvolvimento e de desempenho. E sobretudo, compreender que vai haver uma distância entre a sociedade, a família e a escola, porque ela vai se isolar por achar que as pessoas não vão saber compreendê-la, né? Então, a família tem que ajudar a essa aproximação. Muitas vezes, a criança superdotada, ela não se importa o que os outros acham, o que pensam dela. Ela tem uma certeza e, na sua maioria das vezes, sempre que pode, ela comprova a sua certeza. E, para finalizar, o que é necessário para os pais de uma criança superdotada? Bom, os pais precisam primeiro conhecer a natureza do processo de desenvolvimento dessa criança.
saber como é que ela vai se desenvolver ao longo da vida. Segundo, a partir desse conhecimento desse processo, eles têm que procurar saber mais profundamente sobre o assunto dessa superdotação. Depois procurar pessoas, né, que tenham o mesmo problema, procurar pessoas que tenham crianças no mesmo estágio que o seu filho, para trocar informações, né, e passar vivências, para trocar vivências, né. E por último, não achar que você sabe tudo, porque um pai de uma criança superdotada, ela sempre vai estar aprendendo. Ela sempre vai estar aprendendo a educar. Então, nunca ache que você, só porque você pesquisou, que você aprendeu com outras pessoas, que isso já basta. Não é. Você sempre tem que estar aprendendo e adquirindo novos conhecimentos, porque essa criança vai precisar disso. Muito obrigada, Larissa, pela sua participação. E a outra dúvida também que surge sobre todos os pais e pessoas que têm um contato de superdotados é que a diferença entre gênio e prodígios. O prodígio são crianças que, além de ter a característica de superdotados, ela atinge uma performance de um adulto, ou seja, ela pode fazer algo parecido com um adulto. E o gênio não, o gênio ele é algo que é caracterizado apenas um adulto, ou seja, é um adulto capaz de modificar algo já existente, ou seja, há uma ciência, uma teoria comprovada sobre algo e ele é capaz de modificar aquela ciência, aquela teoria, por isso são denominados gênios. Essas são a diferença entre superdotados, prodígios e gênios. Muito obrigada pela participação de todos e tenham um bom dia. Agora eu tô. Ai, mostra o detalhe da caneta, por favor. Nossa, John, você quer ela de volta? Claro. Pode, Ana. Pode, já tá gravando. Solta aí, Você vai gente. pagar isso depois. Cai que não. John Wayne para estar abordando esse assunto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu não acredito que eu estraguei a introdução. John, como deve ser a metodologia utilizada de forma a ser aplicada? Não. Como deve ser a metodologia utilizada e de que forma deve ser aplicada? De novo. John. Vai, começa com a família de novo. Tá. A família é a primeira unidade social da criança, que se encontra durante a sua vida, né? Ela que vai mostrar a interação entre a escola, a família e a sociedade, mostrar essa interação A família, respira. Respira.